Só começando arrumando meu cabelo aqui para chegar bonita para vocês, porque a gente vai falar de um tema que exige toda a nossa atenção. Eu sei que hoje o que mais a gente vê por aí, principalmente nos comentários aqui do BT+, do BT Amazônia, são os negacionistas climáticos. A gente está vendo essa tragédia, esse triste evento acontecendo no Rio Grande do Sul. E a gente não pode fazer de conta que a gente não está sendo avisado, a gente não pode fazer de conta que as coisas não estão conectadas. Porque, como dizem os nossos ancestrais, as comunidades tradicionais, os povos originários, na natureza tudo se conecta. Então eu quero conversar hoje com o professor Edilson Rodrigues, que é geógrafo, que é um grande nome da pesquisa da UFPA, e a gente vai falar sobre essa questão da emergência climática de uma forma assim bem didática, professor. Então, a tragédia do Rio Grande do Sul, ela tem conexão com a emergência climática que a gente está vivendo? Sim, tem tudo a ver, né? São fenômenos que acontecem, né? Que a gente não está esperando. Mas isso já vinha acontecendo já há um bom tempo, né? Então, não só no Rio Grande do Sul é um exemplo, né? Mas em outras partes do planeta também acontece, né? Mas quando a pessoa fala assim, falam muito isso no comentário do BT, mas isso aconteceu ano tal, em 1940 aconteceu a mesma coisa. Foi realmente a mesma coisa? Não, já foi, já é um processo diferenciado, né? Primeiro pela forma como foi na década de 40, né? Então, foi um evento, né, de inundação que houve lá, só que não era uma região tão ocupada, tão densamente ocupada, né? Então, você tinha um outro equilíbrio. Então, à medida que a cidade cresce, né, as atividades vão se intensificando, isso vai alterando também o clima, né, que nós chamamos. Então, isso aí a gente pode chamar de que foi um evento no urbano, a gente chama de clima urbano, né? E aí, então, o impacto é muito grande, por quê? Porque você tem muitas pessoas residindo em determinado lugar que é onde acontece o evento, né? Que a gente chama de catástrofe ou desastres, né, naturais. Então, nesse período que aconteceu, na década de 40, você não tinha uma população significativamente ocupando determinada área como tem hoje, né? Você já tem uma área muito maior, muito mais adensada, muita verticalização, né? E isso, então, atinge muito mais pessoas. Só que isso tudo que aconteceu lá no Sul, alguns falam, né? Já se previa, né? Tinha uma previsão de acontecer e tudo mais. Mas, assim, a gente não prevê o que é o fenômeno, né? A meteorologia consegue prever, por exemplo, o surgimento, a formação de massas frias e quentes, quando essas massas vão se encontrar, né? Então, você tem hoje satélites que acompanham toda essa dinâmica na paisagem. Mas houve uma previsão ali no Rio Grande do Sul, no caso do Rio Grande do Sul, pesquisador que inclusive falou que as cidades não estavam preparadas Sim, para sim. o que a climatologia, né, a geografia já apontavam que viria, que seria uma grande inundação. Sim, mas na verdade nenhuma cidade está preparada, nem nós estamos preparados, né? Então, a primeira coisa, por exemplo, que tem que se levar em consideração é o relevo, né? É a altitude, aonde essas cidades se encontram, né? Então, quando a gente viu muitas cidades arrasadas ali, grande parte das cidades que foram arrasadas, elas foram construídas em vales, né? Então, o vale você tem a montanha, né? E geralmente as pessoas ocupam mais a parte mais baixa, né? A parte da montanha, no sopé da montanha, como a gente chama. E aí, então, a chuva, né? O pessoal pensa que a chuva cai ali, né? Geralmente ela não está caindo ali, ela está caindo lá no topo da serra. E ela desce. Da montanha. E aí, como você tem uma energia muito maior, quando a água cai na parte mais alta e ela desce para a parte mais baixa, você tem uma energia muito maior. Diferente daqui da cidade de Belém, que é uma cidade plana, a gente não tem toda essa energia, né? Então, o que a gente vai ter aqui em Belém? Inundação e alagamento. Não vai ter enxurrada, né? Não vai ter enxurrada, porque o relevo ele é plano, né? Então, aqui, geralmente, a gente tem só mais perdas materiais, né? Psicológica, você fica, né, estressado no trânsito, mais isso. Mas lá, como você tem um relevo mais íngreme, mais elevado, então a água corre com muito mais força
para baixo. E ali, como você tem um lago, né, uma laguna ali, próximo, principalmente a Porto Alegre, essa laguna ela recebeu toda a água que canalizou, né, dessas áreas mais altas, canalizou para o lago e aí ele sofreu uma expansão, né, e aí atingiu as cidades que estão no entorno desses lagos. Então você tem em Porto Alegre o problema das inundações, encheu a cidade e as cidades ao longo do vale foram destruídas, arrasadas pelas enxurradas, né, que foi um grande desastre. Então isso, por exemplo, poderia acontecer em São Paulo, poderia acontecer em Minas, no Rio de Janeiro, como já aconteceram em anos anteriores. E a gente pode chamar isso de um evento da crise climática? Isso, são eventos por causa da intensidade, né? Porque nós temos magnitude, intensidade e frequência. São os 3 elementos que a gente avalia, por exemplo, para a gente dizer que é algo já que está havendo mudança, né? Então, a magnitude é justamente o impacto desse evento, né? A frequência, quantas vezes isso já vinha acontecendo. Então, lá a chuva, né, tá com mais intensidade lá, você já teve processo de formação de tornados, né, você tem ciclones extratropicais acontecendo. Então, esses eventos naturais, eles passam, né, a ser mais frequentes e aí você já tem um indicativo ali que você tem mudança. E não é só aí que a gente está vendo. A gente viu agora essa tragédia no Rio Grande do Sul, mas a China também está sofrendo com inundações, com sérias inundações, enxurradas. Então, a gente tem que se preparar para cada vez mais esses eventos acontecendo no mundo? Sim, tem que se preparar porque, como eu falei, né, a primeira coisa que a gente tem que entender é a dinâmica global, né? A dinâmica planetária. Então, isso não acontece todo o tempo, né? Tem um período para acontecer. Então, por exemplo, a seca na Amazônia tem um período para acontecer, que é o período de estiagem, que vai de junho, julho até outubro, novembro, que a gente chama que é a estiagem na Amazônia. Aí você tem rebaixamento do Amazonas. Então, quando você tem influências como, por exemplo, El Niño, aí você tem uma seca muito mais severa, muito mais intensa. Que foi o que aconteceu no passado. Isso, que aconteceu no passado, né? E aí, então, essa seca ela passa a ser um problema da crise climática quando ela passa daquele limite aceitável, né? Então, a gente tem um limite de aceitação do evento. Então, olha, até aqui é aceitável. É o que já está previsto, é o que a gente sabe previsto. Então, quando passa desse limite aceitável, que começa a demorar mais o processo, atingir mais pessoas, por exemplo, atingir a fauna, a flora, aí você já tem um problema sério para tentar como é que a gente vai, por exemplo, gerenciar isso, administrar esse problema, que é isso que nós não estamos preparados. Como gerenciar, como a gente vai tentar contornar esse problema, né? Então, por exemplo, esse ano a gente tem uma previsão de Laninha, né? Então, terminou ano passado, foi evento de El Niño, que causou uma grande seca na Amazônia, e esse ano está previsto a gente ter um evento de Laninha. O que indica que isso vai representar para nós aqui na Amazônia? Muita chuva, né? E aí a gente pode ter, por exemplo, mais problemas de inundação, mais problemas de enchente, principalmente nas cidades, nas áreas urbanas, como está acontecendo. Você começa a ter registros, né? Abaetetuba, recentemente, né? Você viu aí uns registros de Abaetetuba. Aqui em Benevides, né? Você tem essa BR aí todo o tempo enchendo. Mas por quê? Porque não é só o evento da chuva, mas toda a ação que se faz sobre o espaço, que as pessoas, por exemplo, não pensam no planejamento. Né? A impermeabilização dessas áreas, né, que são áreas de leitos, gente, nós precisamos entender o buraco em que a gente está metido. Eu sempre falo isso, e sempre que eu vejo alguém ali discutindo um negacionista climático, me dá pena, porque quando eu converso com os pesquisadores, com os cientistas, o negócio que está vindo aí é feio, é muito feio. O que está acontecendo no Rio Grande do Norte vai acontecer com maior frequência em cada vez mais partes do mundo. Estou errada, não, professor? Que é isso que a gente está falando, né? Então, por exemplo, como a gente não está preparado para estar acompanhando essas mudanças, né? Que a gente tem 2 sistemas, né? Nós temos o aquecimento e mudança, que são coisas diferentes. Apesar de todo mundo, né, falar
como se fosse uma mesma coisa, né? Se fala uma mesma linguagem. Aquecimento global é a mesma coisa que mudança climática, aquecimento não. Mas eu posso Né? chamar tudo de emergência climática, crise climática. Você tem uma emergência por quê? Porque você tem, atualmente, por exemplo, nós estamos entrando, por exemplo, no processo de aquecimento global, né? Que as temperaturas do globo estão mudando em função das nossas atividades, né? Que atividade? Atividade industrial, né? Atividade pecuária, o uso de veículos, né? Então, consome muito combustível fóssil, né? Então, apesar de hoje, por exemplo, a indústria automobilística está tentando mudar a matriz para elétrica, mas ainda não é ainda algo que vai mudar daqui a 10, 20 anos, não vai mudar. Né? Então, por mais que a gente comece a usar carro elétrico, mas ainda a grande parte da nossa matriz energética é combustível fóssil. Então, não vai mudar isso em 5 nem 10 anos. Então, isso vai levar um bom tempo para mudar essa matriz. Então, é ele que é o maior responsável hoje, né? O uso dos combustíveis fósseis são os mais responsáveis hoje para jogar uma grande quantidade de gás carbônico, né, ou gás estufa na atmosfera. Inclusive, aqui na Amazônia, a gente tem recentemente, semana passada, uma decisão de um juiz contra a Hidro, em favor de uma associação de ribeirinhos, porque só a Hidro sozinha emite de CO2 e outras substâncias tóxicas na atmosfera mais do que se emite 2 vezes a cidade de Belém. Sim. Então, eu tenho indústrias funcionando ainda na Amazônia com uma matriz energética poluidora, queimando combustível fóssil. O senhor acha que a gente pode pensar numa mudança efetiva numa mudança de perspectiva, né? Mais positivamente, achando que a gente pode cuidar dessa questão do clima enquanto a gente tiver essas indústrias trabalhando com essa emissão de CO2? Que é isso que a gente tem que ver, assim, se vai mudar, né? Como é que a gente vai mudar essa matriz energética, né? Que até então não se tem, assim, uma data, né? Um período, daqui a 10, 20 anos nós não vamos mais usar combustíveis fósseis, né? Então, isso nós não temos, assim, uma previsão para isso, né? Então, a gente ainda vai, por muito tempo, usar esses combustíveis, né? Então, o que está acontecendo hoje são processos lentos de substituição, né? Então, a gente está substituindo por exemplo, biomassa, vento, né? Energia solar, mas isso ainda anda em passos lentos. Ainda está engatinhando, isso, né, professor? Passos lentos, né? Então, por exemplo, na Amazônia, né, a gente não precisaria estar gerando energia com hidrelétrica. Era para a gente está mudando nossa matriz para a energia solar. A gente tem sol 24 horas, como a gente pode dizer, né? Então, a gente poderia estar gerando muito mais energia solar do que energia elétrica, né, ou hidráulica. Mas isso a gente anda, né, para trocar você botar uma placa solar hoje na sua casa, né, para gerar energia, é uma fortuna, né? Então, não tem ainda um custo acessível à população. E aí, então, a gente não consegue ainda, né, mudar em função da forma como essas novas tecnologias de produção de energia estão sendo desenvolvidas. Mas né? enquanto isso não mudar, qual é o risco que a gente corre? O risco é isso que a gente vai estar observando, né, acontecendo. As intensificações dos eventos climáticos. Né? Então, a gente vai ter maiores frequências de chuva, maiores períodos de seca, né? Fenômenos que dificilmente aconteceria, já está acontecendo, como tornados, ciclones, né? No Brasil isso não era muito comum de acontecer, você já está, né, vendo isso acontecer com mais frequência, né? Principalmente para a parte sul do Brasil, porque está naquela zona tropical, né? Então abaixo da zona tropical você tem esses fenômenos, né, acontecendo. Só que, por exemplo, na zona tropical do hemisfério norte, você tem, por exemplo, um furacão, né? Se forma no Atlântico e aí ele migra, né, e atinge a costa dos Estados Unidos, ali, Miami, né? E aí, por causa do movimento que a gente chama movimento de Coriolis, né? Então, você tem um movimento que faz no sentido horário. No sul, nessa faixa equatorial do sul, aliás, tropical do sul, a tendência é se formar e de fazer um movimento anti-horário, se afastar do continente e ir para dentro do oceano.
E, na verdade, o que está acontecendo é isso, que ele está entrando para o continente. Né? E por que ele está entrando para o continente? Justamente porque nós estamos tendo alguma mudança aí no padrão climático. A gente pode dizer que as chuvas excessivas no sul têm relação com as queimadas que aconteceram no começo desse ano, final do ano passado, aqui no Pará, na região do Amazonas? As queimadas, elas contribuem no sentido de diminuir, por exemplo, e aumentar, até jogar mais dióxido de carbono, né, na atmosfera, porque a vegetação ela é a principal responsável, né, para retirar o dióxido de carbono, e principalmente porque ela faz a fotossíntese. Né? Então, a fotossíntese ela tira o dióxido de carbono, a radiação do sol, ela processa e libera o oxigênio, libera a água, né, em forma de vapor, e aí isso tudo ela vai processando durante o dia. Né? Quando você corta o vegetal, você está só tirando um elemento que diminui o dióxido de carbono. Só que quando você queima o vegetal, você, além de você estar tirando o elemento que tira, você está jogando mais ainda, porque ela concentra muito carbono na sua matéria, né? Na sua parte de biomassa. Então, o que acontece? O que aconteceu de fato no sul do Brasil? Então, a gente tem um período para acontecer as chuvas, né, no Brasil. Então, a gente tem a chuva chamada chuva de verão, né, que vai de dezembro a março, que esse período é o período de verão, como nós chamamos, né, para o hemisfério sul. Então, abaixo do Equador, hemisfério sul, acima a gente chama de hemisfério norte. E aí, então, nesse período de janeiro, dezembro a março, é verão para o hemisfério sul. A nossa área, né, o Oceano Atlântico, por exemplo, da parte sul, está mais voltado para o sol, está sendo muito mais aquecido. O Atlântico, o Pacífico, então eles estão evaporando muita água, junto com a vegetação que está transpirando, que nós chamamos de evapotranspiração. Né? Então, essa massa que se produz com a evapotranspiração, ela se concentra na atmosfera, que isso nós chamamos de, que muito se chama de rios voadores. Né? Então, você tem a água em forma de vapor. E essa água em forma de vapor, ela migra para o continente. Né? E aí é por isso que nesse período de dezembro a março chove muito na Amazônia, é o período muito chuvoso para nós. E essa chuva ela é levada para o sul e sudeste do Brasil pelas correntes, né? Que encontram, por exemplo, os Andes, né? Os Andes se tornam uma barreira para essa massa, e aí ela volta, joga, né, para o sul do Brasil e sudeste. Então, por isso que grande parte das chuvas que acontecem no sul e sudeste vem da Amazônia. Né, como a gente sempre fala. Então tem uma conexão. Tem uma conexão. Quando a gente fala de fazer alguma coisa na Amazônia, de cortar uma árvore, quando a gente fala desse desenvolvimento, que é desenvolvimento só do capital na Amazônia, e destruição da vegetação, automaticamente a gente está falando num desequilíbrio que vai refletir em outras regiões do Brasil, principalmente na região sul. Sim. E aí, qual é o problema do desmatamento? O problema do desmatamento é isso, que quem mantém o equilíbrio, por exemplo, da temperatura mais amena é a floresta. Então, quando você tira a vegetação, essas temperaturas começam a se elevar. E a chuva, existe uma relação direta entre temperatura e chuva. Então, aumentou a temperatura, logo nós vamos ter mais chuva, né? Porque elas estão relacionadas. Então, você tem um aquecimento mais da água, a água evapora mais, você vai ter muito mais nuvens e aí muito mais chuva. Então, deixa eu ver se eu entendi, professor. Então, a gente está dizendo aqui que esse aquecimento global que a gente está vivendo, essa elevação da temperatura do planeta, isso automaticamente é o que provoca o aumento de chuvas em regiões do planeta. Sim. É isso. E aí o que vai acontecer? Aí o desequilíbrio é isso, né? Por isso que nós entramos nessa crise climática. O desequilíbrio é isso, que algumas áreas vão ficar mais secas, outras áreas vão ser mais chuvosas, porque você vai ter um desequilíbrio dessas massas, né? Quentes e frias, e quentes e secas, quentes e úmidas. Então você vai ter um desequilíbrio dessas massas. Então, para algumas áreas vai ser muita chuva, outras áreas vai ser muito seco, né? Porque você vai ter um desequilíbrio. Então, porque quem mantém o equilíbrio da atmosfera são esses elementos, né? Radiação solar, a vegetação, né? Os oceanos. Então, isso tudo mantém um equilíbrio. Então, à medida que alguma coisa é desequilibrada, então, se a gente está aumentando a temperatura, logo a gente está causando o quê? Uma evapotranspiração maior da água, né?
e essa água vai formar muito mais nuvens, e E essas vai nuvens vão acabar muito tendo mais mais chuva. Isso. Então, só para você, eu vou te dar um dado aqui, né? Belém, por exemplo, chove em média, né? Aliás, chovia em média, até 2000, chovia em média de 2.500 a 3.000 milímetros anuais. Então, é a soma, né? Você vai somando. Quando choveu em janeiro, fevereiro, março. Então, os meses mais chuvosos em Belém é de janeiro, fevereiro, março, abril. Aí tem alguns anos que é o mês de março mais chuvoso, tem outro ano que é o mês de abril mais chuvoso, tem outro ano que é o mês de fevereiro, que é isso que é a normalidade que nós chamamos, né? A normal. Só que a partir de 2000 em diante, não chove mais de 2.500 milímetros em Belém. Chove entre 3.000 e 3.500 milímetros de chuva. Ou seja, está chovendo mais. Muito mais. Isso significa o quê? Que está tendo desequilíbrio. Que a gente já está sofrendo as consequências desse desequilíbrio. Isso aí já demonstra o quê? Uma mudança. Porque antes, como eu registrava entre 2.500 e 3.000 milímetros, agora eu estou registrando entre 3.000 e 3.500 milímetros de chuva anuais. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que em alguns meses do ano vai chover tanto que a gente vai ter algum problema. Ou seja, o senhor não tem boa notícia para dar para a gente? Não temos boas notícias. Né? Então, por exemplo, a gente já está em mês de maio, já era para estar cessando essa chuva, né? E nós estamos continuando com chuva. Né? E aí vem um outro problema aí. A temperatura também ela causa o quê? Rajada de vento. Ontem, né? De vez em quando nós vemos isso aí, né? Acontecer. Por exemplo, em Ananindeua, né? Você tem caiu até uma árvore aqui. Onde foi que caiu a árvore, gente? Aqui no centro da cidade. Você tem derrubada de árvores. Então, você tem um impacto muito grande. Por quê? Porque uma árvore que cai, né, é uma perda tanto para o ambiente, né, como, por exemplo, impacta na distribuição de energia, né, o trânsito para, você tem, né, vários problemas. E esse rajada de vento que você começa a ter com mais frequência e com mais força, é justamente por quê? Porque a gente começa a ter núcleos de temperatura elevado. Então, quando você tem um choque de temperaturas frias com temperaturas quentes, você vai ter a rajada de vento, que foi isso que aconteceu no sul. Né? Então, você tinha um núcleo ali no centro do Brasil com uma temperatura muito elevada e essa massa ela desviou, essa massa quente desviou a massa úmida jogando para o sul. E aí lá se chocou com uma massa fria. E aí foi que deu aquela chuva, né, fora do padrão, fora do normal, e que causou tudo isso que aconteceu. Muita gente fala, principalmente nos nossos comentários aqui no BT, no BT+, no BT Amazônia, a gente ouve muitos comentários. A gente ouve não, porque eu não escuto, né? Mas às vezes os comentários são tão absurdos que parece que estão gritando no meu ouvido. Mas a gente lê muitos comentários, pessoas dizendo, não, mas isso é normal, porque já aconteceu, né? Isso já aconteceu numa época, e de tempos em tempos nós passamos por essas mudanças. Uma coisa são as mudanças do clima do planeta Terra, né? Em função de eras, em função em função desses processos cíclicos da própria natureza. Sim. Outra coisa são essas mudanças, né, que ocasionam essa crise que a gente está vivendo. Você podia explicar a diferença entre essas coisas? Então, é isso que, por exemplo, a Terra tem 4 bi, né? Como a gente chama, 4 bilhões de anos, desde quando ela começou a se originar, né, como Terra. Dentro desse período geológico, ela teve muitas mudanças climáticas. Então, ela era muito quente, aí depois ela esfriou, que nós chamamos de glaciações, né? Depois ela esquentava de novo. Só que nesse período dessas mudanças, você não tinha a vida assim, né? O ser humano não existia ainda, né? Não existia a humanidade, só existia os primeiros modos de vida, aí répteis, depois veio os dinossauros, depois, enfim, né? Toda essa trajetória aí, depois que veio a humanidade. Nesse período da humanidade, houve um equilíbrio da temperatura, né? A temperatura se equilibrou ou se estabilizou, como a gente pode dizer. E aí nós tivemos algumas pequenas eras do gelo, né? Nós temos algumas eras glaciais, né? Que aí a Terra esfria, mas geralmente mais aos polos que ela esfria, né? E aí então você teve algumas eras glaciais. E aí ela veio se estabilizando. Só que do final do século XIX, século XX, quando a gente entra na Revolução Industrial, a gente começa a ter o quê?
uma mudança significativa nos padrões de temperatura, justamente pelas nossas atividades industriais, né? Então, a gente começou a produzir muito, liberar muitos gases tóxicos, Poluir a poluentes, atmosfera. E isso, por exemplo, essas partículas, né, que nós chamamos de partículas, né? Gases, material particulado, elas começam a se concentrar na atmosfera e isso vai retendo a energia do Sol. Então, o Sol emite onda, né, bate na superfície e volta, em vez de ela ir para o espaço, ela fica retida nessas camadas de É o que a gente poluentes. chama de O efeito estufa. Aí começa a fazer aquele movimento, né? Bate e volta, bate e volta. E aí, nesse intervalo entre a superfície e a atmosfera baixa, como nós chamamos, né? Você tem um aumento dessa temperatura, né? Aí esse aumento de temperatura vai causar algumas situações. Então, vai começar a aumentar, por exemplo, os volumes de chuva, vai aumentar algumas situações de seca, vai causar formação, por exemplo, de tornados, furacões. Então, você vai tendo vários eventos acontecendo, né, por causa desse fenômeno estufa. E aí, nesse período, desde a década de 50, que se começou a medir, por exemplo, o dióxido de carbono na atmosfera, na literatura, né, nos estudos, o limite recomendável que a Terra suportaria seria de 350 partes por milhão, que nós tratamos ppm, né? ppm quer dizer partes por milhão, ou seja, qualquer quantidade de ar que você pega, né, você tem diversos gases, e dentro desses gases você tem o dióxido de carbono, que você teria, por exemplo, tantas partes por milhão. Nesse caso, o limite seria 350 partes por milhão. Hoje nós estamos a 390 partes por milhão. Ou seja, a gente já passou desse limite. Já passou do limite. Que na década no início dos anos 2000, houve uma campanha, né? A campanha dos 350. Né? Não sei se você acompanhou, ou você pode fazer uma pesquisa. Houve, no início dos anos 2000, houve uma campanha, né? Planeta 350, que era justamente o quê? Tentar reduzir a quantidade de partículas, né, de dióxido de carbono para 350 partes por milhão. Que como é que ia ser reduzido isso? Através das cooperações, né, dos decretos, das normas, né, ambientais para as empresas começarem a reduzir, principalmente os países mais ricos, né? Não deu certo. Então, tivemos várias conferências de Estocolmo, né? As COPs, isso, né? COP, nós tivemos aqui a ECO 92 no Rio de Janeiro, né? Então, temos o Acordo de Paris, que norteia Acordo de Paris. Então, todos esses eventos, todos esses encontros tinham um único objetivo: tentar, né, fazer com que as grandes nações, principalmente, né, os grandes países que emitem esses grandes gases, quantidade de gases na atmosfera, tentasse reduzir isso, né? Mas alguns não aceitaram. Então, por exemplo, os Estados Unidos não aceitou fazer esses acordos, né? Alguns países aceitam, mas com algumas restrições, né? Então, os maiores poluidores hoje é China, Índia, Estados Unidos, né? Que são os mais que jogam muito mais. Que são os maiores poluidores. São os maiores poluidores, né? E aí, então, você tem um aumento da temperatura e isso vai desequilibrando todo o planeta e todo mundo vai ser atingido, né, por essas mudanças. Então, a mudança, ela é um processo natural pelo tempo que a Terra existe, né? Ela aconteceu e vai acontecer. Então, a gente tem mudança, por exemplo, a cada 40 mil anos nós temos mudança de temperatura. A cada 100 mil anos você tem mudança do eixo da Terra. Então, isso é natural porque a Terra está em movimento. Mas a gente está falando de grandes períodos de tempo. Isso, grandes períodos de tempo. Hoje o que nós temos é o chamado aquecimento global, que não é a mudança. Né? Mudança você tem esse tempo histórico, como a gente pode dizer. Mas a gente está acelerando de tal forma que a gente está causando a mudança. Né? É isso que ou seja, uma mudança de temperatura que poderia levar 40 mil anos, nós estamos reduzindo para 100 anos, 200 anos, 300 anos, que é isso que é a previsão, né? Daqui a 100 anos, se a Terra atingir uma temperatura média de 3 graus, né? Que hoje ela está em média a média está entre 27 e 28 graus, a média, né? 29, 30. Então, se a gente atingir 3 graus e meio de temperatura, essa é uma mudança,
a gente vai ter grandes impactos no clima. Professor, né? o senhor, aqui entre nós, a gente está vendo essas tragédias acontecendo, essas catástrofes que têm a ver com o clima, que são resultado das ações do homem sobre a Terra. O senhor acredita que a gente está começando a viver o fim da humanidade? Por que eu lhe pergunto isso? Me corrija se eu estiver errada. A Terra não acaba com a gente, né? A Terra ela se regenera. Sim. Se nós sairmos desse planeta, daqui a 1 ano está tudo limpo de novo, porque ela tem uma capacidade de regeneração absurda. Mas nós não vamos conseguir viver aqui nesse planeta passando por esse tipo de catástrofe como está acontecendo no Rio Grande do Sul, todo mês em algum lugar do planeta, com um planeta superaquecido, né? Então, o senhor acredita que seja o começo do fim da humanidade? Assim, a gente pensa, né, que pode ser, mas a gente não tem assim uma certeza disso, né? Porque a humanidade ela sempre passou por grandes mudanças, né? E ela sempre conseguiu, ela é resiliente, né? Ela sempre conseguiu, por exemplo, se adaptar, né? Então, talvez a gente não esteja indo para uma extinção, né, da humanidade, mas uma adaptação, né? E nessa adaptação requer muitas perdas, né? Nós vamos ter muitas perdas para a gente poder chegar a uma adaptação, ou seja, conseguir sobreviver, conseguir viver nas condições adversas que o planeta vai oferecer para nós. Ou né? seja, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então, por exemplo, olha o que aconteceu. Vamos pegar sempre o exemplo do Sul, né? que é um exemplo bem clássico. Agora, por exemplo, o que é que vai ter que ser feito lá? Né? As pessoas vão ter que sair. Vão ter que se aquela água lá não sofrer um rebaixamento, a necessidade é o quê? Mudar a cidade. Né? Então, para fazer essa mudança, muita gente vai ter que perder alguma coisa. Né? Então, vai perder o seu modo de vida, vai perder os costumes, porque quando você sai de uma área para uma outra área, você tem uma mudança. Né? E muitas das vezes isso leva, por exemplo, às perdas de vida nesse sentido, porque muita gente cai em depressão, né? Muita gente comete suicídio, né? Muita gente vai adquirindo doenças por causa da mudança, mas as gerações que virão, elas já vêm adaptadas, né? Ou já aceitando essas novas mudanças. O senhor imagina que aqui em Belém, que nós estamos muito próximo do nível do mar e também numa região, numa área de leito do rio, né, que nós vamos ter que, enquanto cidade, mudar de lugar? Olha, se as previsões, né? Porque assim, as previsões que se faz para 100 anos, 200 anos, são modelos, né? São modelos matemáticos. Então, se pega números, né? Se pega dados anteriores de décadas, né? Geralmente a gente usa o que nós chamamos de normal climática. A cada 30 anos, né? A gente pega dados a cada 30 anos e a gente faz modelos, né? Meteorológico, faz modelos de previsão para o futuro. Então, por exemplo, nós estamos na 4ª normal climática, né, que a cada 30 anos você tem um levantamento desses dados. Então, começou em 1930 foi a primeira, de 30 a 60 a segunda, de 60 a 90 a terceira e de 90 a 2020 a 4ª. Nós estamos na 4ª normal climática. Então, pegando todo esse tempo, né, de dados, já se faz uma previsão de que realmente o nível do mar vai se elevar. E aí, se o nível do mar se elevar, muitas cidades costeiras vão sofrer com essas inundações. Que o pessoal fala, né, vai para o fundo, né, vão afundar. Belém está entre elas. Belém está entre elas. Né? Então, já esses modelos, você já acompanha aí, depois desse evento que aconteceu no Sul, já saiu vários, né, modelos aí, o pessoal pega esses aplicativos, já faz o modelo, e recentemente saiu um que o Marajó vai para o fundo e tal, não sei o quê. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações, porque até então isso tudo agora, né, é muita especulação. Né? Mas o que vai acontecer? Se você tem uma inundação dessa, uma enchente, como a gente pode dizer, na verdade são as partes mais baixas, são as cotas mais baixas que vão para o fundo, né, que vão afundar. Então, não é a cidade toda.
né? Então, não é Belém toda que vai para o fundo. Porque, por exemplo, a nossa menor cota, apesar de... O pessoal fala muito isso, né? Belém está abaixo do nível do mar. Não existe. Belém não está abaixo do nível do mar. Nós estamos quase no nível do mar. Então, nós temos cotas de 0, né, a 4 metros, que são as partes mais baixas, que são as baixadas, como a gente chama. Nós temos cotas. A maior cota que nós temos em Belém vai de 22 a 24 metros. Almirante Barroso, por exemplo, quando você vai... São as áreas mais altas. Isso, mais altas. Que então, mesmo assim são baixas, né? São baixas. Porque Belém a gente não tanto que é uma cidade plana, você não enxerga, não tem um ponto da cidade Isso. que você enxerga o restante da cidade. A gente não tem montanhas, relevo montanhoso para correr se encher, né? A gente não tem como correr para cima. Então a gente vai... Aí qual é a solução? Baseado nesses modelos, os governantes, as instituições, elas têm que começar a pensar novas áreas de ocupação, porque se isso vier a acontecer, é para onde que tem que remanejar essa população, que é isso que a negligência hoje que nós temos, né, em relação a essas mudanças, é justamente porque ninguém está dando atenção para isso, né? Nós estamos negligenciando esses eventos. Então, por exemplo, no Sul agora, para onde é que eles vão ter que remanejar essas pessoas? Então, agora, isso aí já é um alerta para outras cidades, né, para outros E agora estados. eles estão tendo que fazer isso numa situação de calamidade, né? Tendo que fazer isso à força, porque essas pessoas precisam ser abrigadas, essas pessoas precisam de construir suas famílias, seus lares, as suas casas novamente. Sim. A gente está tendo a oportunidade de se reestruturar a partir disso que a gente está vendo, né, professor? Sim. E aí, por exemplo, no caso de Belém, né, exemplo do Marajó, pessoal, a tendência é tirar a população das margens, né, que estão mais próximas à zona costeira, né, ou às margens dos rios, e levar para as partes mais altas da ilha, que você tem as cotas mais altas, né? Então, levar para a área mais interiorana. Só que aí, como eu falei, e isso vai causar mudanças significativas no padrão de vida das pessoas. Porque você tem um costume vivendo na beira do rio. E aí, de repente, alguém diz, olha, você não pode mais viver na beira do rio, você tem que morar na parte mais alta. Então, isso tem mudança. Só que, claro, que isso não é para as pessoas que estão morando hoje. São para gerações futuras, né? Para a segunda, a terceira geração, que vão ser elas que vão sofrer com esses aumentos do nível do mar. Né? Nós estamos o quê? Nós estamos vendo os sinais. Na nossa geração, está vendo os sinais dessas mudanças. Né? Então, nós temos já indícios, né? Nós temos registros já acontecendo. Que é isso que é justamente o quê? Para pensar para gerações futuras que elas não sofram com esses eventos que eles vão se intensificar, né, para as próximas gerações. Professor, esses grandes empreendimentos, essas indústrias que se instalam aqui na Amazônia, no Pará, o que o senhor diria que deveria ser prioritário para que eles pudessem estabelecer as suas atividades aqui? Para essas empresas poluidoras, por exemplo, elas têm que começar a pensar justamente a redução, né, desses poluentes. Então, usar filtros, né, diminuir a matriz que foi colocado, né, hoje. Então, você pode ter outras matrizes, né, eólica, solar. Só que o problema é que muitas das vezes o tipo de indústria que se implanta, que se tem, geralmente você não consegue, por exemplo, mudar assim do dia para a noite. Né? Então, por exemplo, como você estava falando, na produção de alumínio. Na produção de alumínio, se exige o uso de combustível, como é que eu vou fazer o alumínio sem o combustível? Né? Então, é a forma, né, o material que é produzido. Né? Então, a gente não sabe, por exemplo, se existem outros materiais, outros produtos que vai ajudar, por exemplo, a produzir o alumínio. Né? E agora, se é só essa, é a única forma, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai pedir para mudar? Falta investimento em pesquisa aqui, localmente falando? Muito, muito. Né? É uma coisa que a gente vem sofrendo na universidade, né? Falta de incentivo, né, às pesquisas. Então, por exemplo, diferente das universidades norte-americanas, por exemplo, lá as empresas financiam pesquisas de ponta. Né? Por isso que eles são, né, considerados a grande
escola, né? Isso devia ser pesquisa. obrigatório. A empresa está explorando o lugar, a empresa está ganhando dinheiro. Investe em pesquisa para melhorar tudo. Isso. Né? Isso não acontece. Então, por exemplo, existem trabalhos que já demonstrou que o caroço do açaí ele é um excelente, né, material para combustão, né? E aí a gente vê aí a cidade cheia, né, desse material jogado na rua, entendeu? Então é isso que você está falando. Aí se a gente começa a direcionar, por exemplo, vamos fazer uma pesquisa. O que a gente pode estar aproveitando do açaí para a gente estar usando, né, em vez de estar jogando na rua e usando para algum benefício, né? A gente tem muita dificuldade de fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Porque geralmente, quando o recurso não é federal, né, CAPES, outras, dificilmente essas empresas elas estão financiando. Geralmente elas financiam mais assim áreas que é de mais de interesse, né, da empresa. Né? Então, por exemplo, a parte de mineração, né? Então é muito financiado. Engenharia. Mas a parte de como diminuir os impactos ambientais dessa atividade, isso ela não quer investir. Né? Aí ela quer investir em como é que ela ganha mais dinheiro. Pesquisa aí para mim como é que eu ganho mais dinheiro. É assim. Isso, justamente. Né? Então, a gente, por exemplo, a geografia, né, a ciência geográfica, ela é uma ciência que pode dar uma grande contribuição para a sociedade, né? Principalmente na questão ambiental, nesse sentido de que a gente não pensa só a sociedade, a gente pensa a relação da sociedade com a natureza, né? Então é um equilíbrio, né? Então a gente precisa ter um equilíbrio, que essa que é a crise que a gente vive hoje. Então a crise climática, né, como a gente pode estar chamando, na verdade é uma crise ambiental que a gente vive. Como a gente vai se desenvolver, crescer economicamente, preservando nossos recursos, né? Então essa é a grande dificuldade que a gente tem. Como é que a gente vai fazer isso? Aí, por exemplo, dentro da área geográfica, a gente consegue fazer essa discussão. A gente consegue pensar uma sociedade mais equilibrada, mais sustentável, né, para trabalhar, para se apropriar de forma sustentável dos recursos, né? E é isso que falta mais o investimento, né? Então, investir mais nesse tipo de estudo, nesse tipo de pesquisa, porque a gente consegue dar uma resposta para a sociedade, né? O problema é que a gente vai chegar, por exemplo, em algumas soluções que eu não sei se as pessoas vão querer fazer. Por quê? Porque muitas das vezes, né, politicamente não dá voto, né? Então, algumas coisas a gente precisa, por exemplo, se eu chegar e dizer, olha, você tem que remanejar a população que está na beira dos canais, você tem que remanejar, porque elas vão sofrer constantemente com a inundação. Não dá voto. Não dá voto. Voto. Porque você tirar a pessoa de lá, né, isso dá um problema para o governante, né? Agora, se você mantém elas lá, elas vão sofrer com os problemas, né? Então, o saneamento básico, que é isso que ele vai chegar lá e vai prometer, né, para a população. Olha, eu vou trazer saneamento básico, eu vou trazer asfalto, eu vou trazer... E aí vai virando só a promessa. Porque quando chega de forma precária, né, não consegue mudar a realidade da população. Tanto que aqui em Belém do Pará, capital, sede da COP, a gente tem menos de 4% de tratamento de esgoto. Isso é um número assustador. Sim. Professor, a gente lhe agradece muito as informações que o senhor trouxe para cá. Eu só queria dar uma informaçãozinha aí das obras. Por favor, fique, né, à vontade. Das obras que estão se prestando para a COP, né? Que a gente vê assim, que, por exemplo, na DOCA, está se prevendo fazer a naturalização, né? Se colocar jardins ali e tudo mais. Só que você vê que tem algumas vezes que chove, a DOCA enche, né? Transborda o canal. E aí, se acontecer um negócio desse, sobre uma obra dessa aí, né? Então, que é isso que a gente está falando. Ou seja, a gente tem hoje estudos, né, voltados para essa questão. O que falta, por exemplo, olha, eu quero fazer essa obra aqui, e qual é o impacto que eu posso ter caso nós tenhamos alguma mudança do clima, alguma coisa. Entendi. Então a obra tem que estar preparada. Isso, ela tem que estar ajustada para essa crise climática. Ajustada para uma crise climática. Ou seja, não basta eu fazer uma obra só porque vai ter um evento aqui, né? O evento vai embora, a gente vai ficar com a obra. Só que a obra,
As intervenções elas têm que ser justamente duradouras e aguentar as mudanças que virão no futuro. Pelo que o senhor viu, essas obras que estão sendo feitas pela COP, para a COP, elas têm essa característica? Não. Essa que é a questão, né? Nós não estamos vendo assim uma obra que está se pensando para Belém, né, nesse período da COP, para a COP, que vá aguentar algumas mudanças se houver, né, na questão climática. Que é isso que eu estou falando. Então não adianta pensar só na obra bonita, na obra agradável. Isso. Você tem que pensar lá no de baixo que ninguém está vendo. Justamente, porque é isso que eu estou falando. De repente você faz aquela obra linda e maravilhosa na doca, aí vem, dá uma chuva acima do esperado, transborda. Como é que vai ficar lá? No fundo. Então não se pensou uma obra para superar, né, as inundações. Então, mais só porque para embelezar, que na verdade a gente precisa naturalizar esses rios, né? A gente precisa melhorar, naturalizar, arborizar, que é isso que vai trazer um equilíbrio. Mas muitas das vezes não se pensa dessa forma, não se pensa no equilíbrio, se pensa no embelezamento, né? Na obra mais política, né? Da questão política, a obra mais estética, a obra mais, né, do que realmente um equilíbrio que vai justamente fazer com que aquilo ali não vá trazer só um embelezamento para a cidade, mas um benefício climático, hidrográfico. A médio e a longo prazo, né, professor? Então fica aí a dica, o puxão de orelha e a dica para a gente ficar de olho, para a gente poder cobrar. Agradeço você que acompanha a gente aqui no nosso podcast, no nosso videocast, nos trechos que se espalham pelas nossas multiplataformas. Lembrando que aqui a gente conta uma Amazônia de dentro para fora, uma Amazônia contada por nós e não o contrário, né? E não de lá dizendo o que a gente tem que fazer. Esse é o objetivo desse programa aqui, professor. Uma Amazônia contada por nós. Obrigada. Acompanhe nas multiplataformas do BT Amazônia, BT+.